O relógio está contando e chegou a hora de falarmos sobre isso. Nos últimos 12 meses, 3 papers mudaram completamente a conversa sobre computadores quânticos e a segurança do Bitcoin. A estimativa era de que o Bitcoin poderia ser quebrado por um computador quântico em 2035, mas agora desceu para 2029, o que pode ser alarmante devido ao curto espaço de tempo que nos resta. O computador quântico ele funciona com qubits, e hoje em dia o computador quântico mais avançado possui cerca de 1000 qubits físicos. A estimativa até então era de que seriam necessários centenas de milhões de qubits físicos para você conseguir quebrar a chave do Bitcoin. Mas um time de Quantum AI da Google publicou um white paper onde agora seriam necessários menos de 500 mil qubits. Ainda assim, é uma quantia que a gente não tem hoje, a gente ainda está um pouco longe, mas muito mais perto do que centenas de milhões. E tem também esse paper aqui de uma startup chamada Oratomic, que ele diminui para 26 mil a quantidade de qubits físicos para você quebrar a curva elíptica, que é o algoritmo por trás da segurança do Bitcoin. Como esse assunto é muito complexo e pouca gente conhece, vamos começar do básico e vamos explicar tudo o que você precisa saber para poder se preparar para o Q-Day, o dia em que o computador quântico vai quebrar a criptografia da curva elíptica. O computador tradicional ele funciona com bits, que podem ser 0 ou 1. Está passando eletricidade ou não está passando eletricidade, e assim os computadores funcionam desde a década de 50. O Bitcoin ele tem 256 bits, então 256 desses zeros ou uns que podem estar ligados ou desligados. A gente já fez a cálculo aqui várias vezes no canal, isso dá um total de 2 elevado a 256 possibilidades, que é aproximadamente o número de átomos que existe no universo, um número imensamente gigante. Por isso que hoje em dia é impossível você quebrar a criptografia do Bitcoin, porque você tem que procurar átomo a átomo, e apesar que os computadores tradicionais conseguem procurar muito rápido, eles não conseguem procurar rápido o suficiente para varrer todos os átomos do universo. Já o qubit é diferente. Em vez de 0 ou 1, ele utiliza física quântica, laser, átomos, elétrons, para poder criar um estado que ele é 0 e 1 ao mesmo tempo, né? Doideira. Física quântica se chama quantum disposition, quando um elétron ele pode estar em 2 estados ao mesmo tempo. Se você não sabe nada sobre física quântica e quer começar a entender sobre isso, dá uma olhada no Double Slit Experiment para você começar a entender esse mundo de física quântica. O problema de um qubit físico é porque ele tem uma taxa de erro muito grande. Essas coisas são muito sensíveis, tá? O átomozinho, ele, qualquer coisinha, muda de estado. Ele é muito instável. Mas como é que você vai, então, usar isso numa coisa prática? Você pega um monte desses qubits físicos, que estão representados aqui por essas unidades, e esse montão aí, milhares, milhões, você consegue transformar numa única unidade de qubit lógico. E aí, se tiver erro, e provavelmente vai ter em algum desses qubits físicos, você observando todos os qubits e utilizando várias técnicas, você consegue fazer uma coisa chamada QEC, Quantum Error Correction. É um algoritmo que ele corrige os erros, né? Você usa milhões de qubits físicos para poder garantir que um qubit lógico esteja funcionando e com uma taxa de erro mínima de 0,00001%, ao invés de uma taxa de erro alta que vai impedir a aplicação prática do qubit. E quanto melhor for esse algoritmo de Quantum Error Correction, menos qubits físicos você vai precisar para obter um qubit lógico com uma baixa taxa de erros. Enquanto as estimativas eram de que precisaríamos de 1000 qubits físicos para um qubit lógico, em 2024 a Microsoft conseguiu mostrar uma performance de 7,5 qubits físicos para um bit lógico. Eles utilizaram 30 qubits físicos e conseguiram 4 qubits lógicos com uma taxa de erro baixíssima. E o que é o Q-Day? Q-Day é o dia que finalmente pelo menos um computador, seja ele experimental da IBM ou da Google, vai conseguir quebrar a criptografia do Bitcoin e outras criptografias que são estandarte hoje em dia no mercado. Estimativas pessimistas colocam isso aí depois de 2040. As estimativas otimistas agora estão em 2029, que falta pouco, mas a verdade nunca é nos extremos, né? Em algum lugar no meio, então a gente pode esperar entre 2030 e 2040 que isso venha acontecer, e por conta disso já estamos nos preparando para poder nos defender contra esse tipo de ataque. E o que você deve fazer para você se proteger agora já, porque você não quer esperar, né? Isso aí pode ser que também do nada amanhã vai surgir um Cloud Code aí que vai resolver, então é bom você começar a se preparar agora. Então a primeira coisa a você fazer é nunca reutilizar os endereços, porque
Se você é inscrito aqui do canal, você já conhece isso, mas cada vez que você faz uma transação, a sua chave pública ela é revelada, é aí que mora o perigo. O algoritmo ele consegue, através da chave pública, encontrar a chave privada. Mas se ele não tiver a chave pública, ele não consegue usar esse algoritmo. Ele tem que usar o algoritmo de brute force, que aí nem com computador quântico vai conseguir resolver. Então não reutilize o endereço. Se você for fazer uma transferência, você muda o endereço. Existem várias formas de fazer isso. Use formatos seguros, evita usar o legacy format e evita também deixar o dinheiro ali parado em carteiras antigas. E aqui tem mais uma recomendação que eu não acho tão relevante, mas é sim relevante. Na hora de você fazer uma transação, você coloca uma taxa alta para ela entrar rápido, porque se você coloca uma taxa baixa, ela pode ficar ali esperando blocos, e eu faço isso toda hora, tá? Porque eu não tenho pressa às vezes de fazer a transação. Eu quero fazer uma transação com a taxa mais barata possível, eu deixo a taxa baixinha e deixa lá um dia. Mas o problema é que na hora que você manda a transação para a mempool, a chave pública fica revelada, e se ela ficar lá 1, 2 dias, dá mais chance do computador quântico vir e quebrar a sua carteira, mas como eu falei, não precisa se preocupar com isso ainda, porque nossas carteiras convencionais são baseadas numa entropia de 256 bits. E antes de quebrarem essas carteiras, as carteiras de 71 bits têm que ser quebradas. E é por isso que nós temos o nosso Bitcoin Puzzle, que tá todo mundo tentando aí quebrar a carteira de 71 bits. Ninguém tá usando computador quântico, obviamente, tá todo mundo usando brute force aí com CPU ou com GPU, mas até agora ninguém conseguiu quebrar. E 71 bits é difícil pra caramba, tanto que ninguém encontrou até agora. Mas é muito mais fácil do que 256 ou 160 bits. Então esse puzzle ele serve como um porteiro ali, como um defensor. Enquanto não quebrarem, quer dizer que estão longe ainda de quebrar a carteira de 160 bits, né? Porque se alguém tivesse a possibilidade de quebrar essa carteira, ia fazer isso agora por um incentivo econômico. Porque quem quebra essa carteira de 71 bits desse desafio, recebe na hora 7.1 Bitcoin. Não está nem roubando, faz parte do desafio. O desafio é esse. Quem encontrar, leva o dinheiro. Então as pessoas têm um incentivo para quebrar essa carteira. E como ninguém quebrou de 71, e nem a de 72, e nem todas essas carteiras até 160, nós ainda estamos seguros. Quando essas carteiras começarem a ser quebradas, aí é hora de abrir o olho e provavelmente vai haver uma migração do Bitcoin, do Ethereum e de todas as moedas que estão vulneráveis a esse tipo de ataque quântico. E aí, obviamente, eu vou fazer um vídeo aqui no canal explicando como que você pode migrar os seus fundos para uma carteira segura, mas ainda não temos essa solução e ainda estamos um pouco longe aí do Q-Day. Então, por enquanto, essas são as medidas que você deve tomar para se tornar seguro. Não esqueça de estudar bastante. Conhecimento ninguém tira de você. E se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Até a próxima.